Imagine que seu amigo te liga após vocês terem tido uma grande discussão pedindo a sua ajuda. Imagine também que a ajuda que esse amigo te pede é para resolver algo bizarro que ele acabou fazendo. É isso que nós vamos ver na parte 2 e assim terminando a história de Tomie. Se você não viu as outras partes do mangá de Tomie, eu vou colocar o link delas aqui embaixo, porque é super importante que vocês assistam essas partes, porque senão vocês não vão entender nada do que está acontecendo aqui. Se você já assistiu os outros vídeos, eu digo para vocês darem like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho. E agora entre no seu quarto, apague as luzes, porque a história vai começar agora. A história começa mostrando o Ishizuka. Ele tá moendo um grande bolo de carne que tem ali, que é revelado que era a Tomie. Ele fala que ele amava tanto ela, o olhar dela, a voz dela, que ele por algum motivo decidiu matar ela. Depois de moer toda aquela carne da Tomie, ele decide ligar pro amigo dele, o Nagaoka, que ele explica que ele precisa da ajuda dele para resolver um problema lá na casa dele. Envolve a Tomie, então o Nagaoka acaba indo lá. Quando o Nagaoka chega lá, ele vê o estado que a casa dele tá. O Ishizuka ele fala que aquilo ali é a Tomie, só que ele explica que ele teve que chegar nesse ponto porque a carne da Tomie não parava de crescer. O Nagaoka ele não acredita muito bem nisso, só que quando o Ishizuka abre a geladeira, muita carne cai de lá de dentro. E ele fala que não é só isso, ele mostra que tem várias latas ali cheias de carne. Ele fala que fez isso porque depois que ele mutilou o corpo da Tomie, as partes da Tomie começaram a meio que renascer. Então ele acabou tendo que moer, quebrou os ossos, transformou tudo ali num grande bolo de carne. Só que mesmo assim aquilo continuava crescendo. Ele então pede ajuda pro Nagaoka para ele conseguir dar um jeito de se livrar de toda aquela carne. O Nagaoka então ele tem a ideia de levar esse bolo de carne da Tomie para fábrica, indústria, que seja de sake do pai dele. Eles amarram os pais dele ali, jogam a carne da Tomie naquele tonel ali de sake e começam a mexer. O Ishizuka ele fala que ele tem que mexer aquilo ali até que toda aquela carne se desfaça. Só que conforme eles vão mexendo aquilo, eles começam a sentir o odor da Tomie, o perfume dela e tal. Só que mesmo com eles mexendo ali, com o fogo ligado e tal, aquelas carnes continuavam se multiplicando, tanto que eles tiveram que dividir em 2 tonéis grandões ali de sake. Acontece que enquanto isso eles estavam mexendo, os funcionários do pai dele acabaram chegando e vendo aquilo ali. Só que quando eles chegam perto para ver o que eles estão fazendo e eles sentem o odor da Tomie, eles começam a ajudar também eles a fazer aquilo. Tanto que depois de um tempo mexendo por causa do odor, até o pai do Nagaoka decide ajudar ali. Depois de muito tempo tendo mexido aquele sake misturado com a carne da Tomie, o pai do Nagaoka decide provar. Ele fala que incrivelmente aquilo tem um gosto maravilhoso, então todos começam a tomar aquilo. Depois que eles estão tomando aquilo, o Ishizuka ele vê que a Tomie está chamando ele. Quando ele se aproxima do tonel para ver o que está acontecendo ali, aquilo ali simplesmente explode com várias Tomies ali. E eles veem que cada canto que cai um pouquinho daquilo ali, novas Tomies começam a aparecer. E de um tonel que eles tinham separado ali, sai até mesmo uma Tomie gigante. Só que depois é revelado que isso foi apenas uma ilusão da cabeça deles. Ou será que não? Em outro lugar nós conhecemos a Erita. A Erita ela é uma babá e ela tá indo atender um casal ali para cuidar da filha deles. Quando ela chega na casa, o casal meio que se apresenta para ela, só que quando a Erita vai ver o bebê, eles meio que não deixam que ela veja. A Erita acha isso um pouco estranho, mas tudo bem. Quando eles chegam na casa ali, eles mostram um quarto pra Erita e tal, e colocam o bebê no berço. Quando os pais do bebê estão indo embora, eles falam pra Erita tomar cuidado, porque tá acontecendo certos incêndios ali naquela região. Então é para ela ficar um pouco mais atenta. Quando eles vão embora, por algum motivo, eles trancam a porta do lado de fora. A Erita fica assustada porque ela não sabe por que eles estão fazendo isso. Eles falaram que fizeram isso porque todos que vão cuidar do bebê fogem quando vem a aparência do bebê. Quando a Erita vê o que é aquilo, ela fica apavorada, porque é como se fosse um coração e desse coração tem a cabeça de um bebê. Obviamente ela fica desesperada, só que aquela mulher fala que ela vai ter que cuidar dela dessa noite e que se ela começar a chorar é para ela levar ela até a janela. Mais tarde o bebê começa a chorar muito e a Erita vê, olhando pela janela, que começou um incêndio ali.
Ela lembra então que falaram que quando o bebê começar a chorar que é pra levar ele até a janela, só que aquele bebê é tão bizarro, tão impossível que ela se nega a fazer isso. Mais tarde os pais da bebê voltam e eles ficam bastante irritados porque a bebê ainda tá chorando porque a Irita não levou ela até a janela. Eles então dão um puta esporro na Irita e falam que se ela continuar chorando, ela não vai embora, então é pra ela fazer isso. Acontece que mais tarde, depois que eles vão embora de novo, a Irita meio que vê outro incêndio e leva o bebê até a janela. E o bebê incrivelmente para de chorar e começa a dar risada. Na manhã seguinte, ela tá com a bebê no colo e ela ouve pela janela os vizinhos comentando que quem tava causando esses incêndios era aquele casal mesmo ali. Nesse momento que ela escuta isso, aquele bebê começa a falar que aqueles dois eram inúteis. Ele falou para eles terem cuidado, mas eles não tomaram cuidado. E como ela não tem aquele casal mais pra meio que alegrar ela, a Irita vai ter que fazer isso. A Irita então vai arrumar comida pra ela, só que a bebê não quer isso. A Tomie então fala pra Irita brincar de cavalinho com ela e ela começa a explorar muito a Irita ali. Chega ao ponto que a Irita ela tá tão abalada psicologicamente porque a Tomie começa a querer algo vermelho, mas não tem algo vermelho naquela casa. Só que no meio daquela pressão psicológica, a Irita acaba pegando uma faca e cortando o próprio pulso. Só que ela fala que aquilo é pouco, ela quer bastante sangue. A Irita nesse ponto ela já tá no limite, então ela corre e acaba golpeando o coração, fazendo com que espirre sangue para todo lado. E a Tomie acha isso tudo muito bonito. Em outro lugar nós conhecemos dois amigos que estão ali conversando. Que é o Umehara e o Miyagawa. O Miyagawa, ele tá ali porque a namorada do Umehara acabou morrendo, então pra meio que ajudar ele a superar esse trauma, ele tá lá conversando com ele. O Miyagawa, ele achava que o Umehara ia estar um pouco mais abatido, só que ele tá bem otimista pra falar a verdade. E então ele fala que se ele tivesse bem mal, ele ia acabar convidando ele para uma reunião. Só que como o Umehara ficou um pouco curioso sobre essa reunião, ele acaba indo para ver como que é. Quando ele chega lá, ele vê que tem vários homens ali meio que esperando algo acontecer. Nesse momento, a Tomie entra ali na sala e todos começam a idolatrar ela como se ela fosse uma deusa. Ao lado dela tem dois homens que ficam ali paparicando ela. Chega até um garçom ali que serve uma comida pra ela, só que ela é bem escrota com aquele cara, pra dizer o mínimo. E nesse momento ela começa a falar com os servos dela ali e tal, e que ela tinha falado para eles apresentarem, trazerem mais homens para aquela reunião. Como o Miyagawa ele levou o Umehara para lá, ele acaba fazendo isso. E a Tomie acaba se interessando bastante no Umehara. Só que quando ela começa meio que jogar, meio que se oferecer pra ele, ele acaba achando aquilo um absurdo e vai embora. Mais tarde, na casa do Umehara, ele achou aquilo bem bizarro. O Miyagawa, ele aparece ali, pede desculpa por tudo que aconteceu e que ele quer conversar com ele. Só que quando o Umehara abre a porta, todos aqueles homens que estão ali estão lá. Eles acabam sequestrando o Umehara e levando de volta para aquele local lá. A Tomie tenta de novo jogar o charme pra cima dele e tal, só que como o Umehara não cede, porque ele ama a namorada dele que faleceu, a Naoko, ela acaba meio que inventando uma história de que ele tava meio que maltratando ela, desmerecendo ela e tal. E por conta disso, todos aqueles homens acabam espancando o Umehara até que ele desmaie. Depois que ele acorda, a Tomie então pergunta quem é Naoko, porque ele repetiu isso várias vezes enquanto estava desacordado. Ele então explica que era a namorada dele, que acabou falecendo e tal. Só que a Tomie continua jogando charme pra ele, só que de repente ela meio que muda de versão. Ela fala que foi sequestrada, que ela não sabe quem são essas pessoas e tal. Só que o Umehara não acredita como ela tá sendo tão cara de pau a esse ponto, sabe? Ela fez toda aquela cena no primeiro dia que ele foi lá e agora tá inventando essa história, não tem o menor sentido. Nesse momento também, o Miyagawa, ele pergunta pra Tomie qual vai ser a recompensa dele. Ela fala que a recompensa que ele ganhou é simplesmente ficar vigiando o Umehara. Quando eles estão ali de canto, o Miyagawa até comenta que é uma coisa muito estranha que ele sente pra Tomie. Ele ama tanto ela que ele tem um desejo de matar ela, estrangular ela e desmembrar ela. E ele acredita que não é o único que pensa desse jeito ali. E depois disso, o Umehara acaba desmaiando de novo. De repente, ele acorda com a Tomie gritando, falando que aqueles homens simplesmente surtaram, que estavam atacando ela. Ele então pede pra ela desamarrar ele, ela faz isso,
Só que quando a porta tá bloqueada ali, o Miyagawa tá lá na sala. E quando ele tenta atacar a Tomi com uma faca, o Umehara acaba segurando ele. Só que nesse momento também todos conseguem invadir aquela sala. Todos pulam em cima da Tomi e começam a um desferir a faca nos outros, como se estivesse tentando acertar a Tomi, só que acabavam se acertando por conta disso. Foi uma cena bem grotesca, o Umehara fugiu de lá e quando ele voltou com a polícia, não tinha mais ninguém lá, só tinha uma grande mancha de sangue ali. E ele fala que depois disso ele nunca mais viu ninguém daquelas pessoas e ele continuou sonhando com a Naoko. A única diferença é que no final do sonho, os homens do nada atacavam ela. Em outro local nós vemos uma garota indo na casa do vizinho dela e meio que jogando charme pro garoto ali, pro Yuko. Só que o Yuko tá estudando, então não liga muito pra ela. Então a mãe do Yuko acaba chegando e expulsando essa menina. Quando essa menina volta pra casa, nós descobrimos que o nome dela é Ayaka. E ela tá conversando com a irmã dela, a Yusuko. E a Yusuko não entende porque ela continua jogando asa assim pro Yuko. Só que a Ayaka é meio que convencida e tal, fala que ela é muito bonita e tal, essas coisas aí. Mais tarde, a Yasuko ela até meio que chora pra mãe dela, perguntando por que ela fez a Ayaka tão bonita, enquanto ela não é tão bonita assim e tal. Tanto que isso acaba até meio que causando uma discussão entre o pai da Ayaka e a mãe, porque o pai mesmo desconfia que a menina é muito bonita pra ser filha dele. Um dia então a Ayaka tá andando na rua e ela percebe que tem alguém observando ela, mas tudo bem até aí. Acontece que depois de um tempo a Yasuko ela tá andando com a amiga dela e elas estão conversando sobre a Ayaka. E a amiga da Yasuko, ela fala que tem uma coisa muito estranha envolvendo a Ayaka que ela quer comentar com ela. Ela então leva ela até a residência do Kaneshiro. E quando ela chega lá, ela vê que tem uma menina dentro da casa que é exatamente igual a Ayaka. E ela não entende muito bem como isso é possível. A Ayaka então ela aparece ali e quando ela vê essa garota que é extremamente parecida com ela, fica um clima bem tenso ali. Mais tarde, a Yasuko, ela comenta isso com a mãe dela. E a mãe dela acha um pouco estranho, só que quando ela fala que essa garota mora na residência dos Kaneshiro, a mãe dela lembra de um fato que aconteceu quando a Ayaka ainda era uma bebê. Acontece que um dia ela foi passear no parque com ela e de repente apareceu um homem com uma capa preta e quando ele perguntou se aquele bebê era uma menina, e ela confirmou, ele aplicou alguma coisa nela, numa seringa que parecia até mesmo ser sangue. Depois disso o homem foi embora, ela até chamou a polícia, levou o bebê para o médico, só que não tinha nada de diferente. E ela comenta que depois de um tempo a aparência da Ayaka começou a mudar. E incrivelmente isso aconteceu com outras pessoas ali. Isso aconteceu com a família dos Kaneshiro. Acontece que depois disso a Ayaka ela vai até a casa do Yuko e ela meio que comenta que aquela garota mora numa casa muito boa, que isso não era muito justo, que é pra ele dar um jeito nela. Mais tarde então o Yuko ele fica esperando a Kaneshiro sair da casa dela e quando ela sai ele começa a perseguir ela com uma faca. Ela começa a correr gritando assim que tem um louco atrás dela. Isso faz com que outros caras acabem indo atrás do Yuko. Só que quando o Yuko vê que ele não tem mais saída, ele acaba se matando ali na hora. A Yasuko ela tá presenciando tudo isso e ela percebe que de certa forma a Ayaka tá envolvida nisso. Mais tarde, então, é revelado que a Ayaka, junto com a Kaneshiro e uma terceira garota, também que é extremamente parecida com a Ayaka, estão reunidas. E uma acusa a outra de ser impostoras. Acontece que meio que elas começam a meio que jogar, fazer ameaças entre elas assim, e o que dá a entender é que elas vão tentar uma matar a outra ali. Mais tarde, a Yasuko, ela tá no parque meio que tentando processar tudo o que aconteceu. E é quando esse homem da capa preta aparece. Ele fala que isso que está acontecendo é por causa da Tomi. Elas estão passando por uma espécie de tomielização, digamos assim. Ele fez esse processo porque ele está estudando há muito tempo esse poder da Tomi de conseguir se multiplicar. Então ele acabou fazendo esse experimento nas crianças. Então ele pede para que a Yasuko proteja a Ayaka de qualquer jeito. É então nos revelado a história desse homem da capa negra. O nome dele é Ryu e ele era um top model assim, modelo e tal, essas paradas. Acontece que um dia ele tava conversando com o gerente dele, falando que ele cansou da modelo que ele tava namorando e se ele conhecia outra modelo mais bonita que ela. E ele apresenta então a Tomi pra ele. Ele leva a Tomi pra sair e tal, eles passam um dia juntos.
Só que quando ele começa a jogar um certo charme pra Tomi falar que ama ela, a Tomi começa a dar risada. E ele não entende por que ela tá fazendo isso. Ela pergunta pra ele se ele acha que só porque ele é modelo, tem um rosto elegante e tal, ela vai se atrair por ele. Que não, que se for por isso, ele tem uma carreira medíocre e que o rosto dele nem é tudo isso. Mais tarde ele começa a beber muito porque ele não entende, isso nunca aconteceu com ele. Então ele decide que vai sempre esbanjar, mostrar tudo que ele pode fazer pra impressionar a Tomi. Só que não importa o quanto que ele faça, a Tomi sempre desmerecia ele. Até um dia que ele simplesmente surta, porque ele fala: beleza, então eu tô perdendo meu tempo com você, você nem é tudo isso, eu conheço modelos muito mais bonitas, você tá tentando se fazer difícil de mim, meu, tá, vai embora, não quero você. Só que isso irrita a Tomi num nível que ela vai embora bem brava. Mais tarde ele até comenta que ele deveria ter desembuchado do jeito que ele fez ali. Quando ele tá saindo de uma sessão de fotos, ele encontra um homem. Esse homem pergunta se ele é o top model e tal. E quando ele confirma, esse homem acaba com uma navalha cortando o rosto dele. Ele é levado até o hospital, só que ele fica desesperado, porque ele trabalha com a aparência dele. Se ficar alguma cicatriz, a carreira dele vai por água abaixo. O problema é que esse homem golpeou ele com uma faca de 2 lâminas. Então o corte não só ficou profundo, como seria quase impossível deixar sem uma cicatriz muito grotesca ali. E depois, quando o Ryu tira aquele band-aid, aquela atadura que fizeram ali na cara dele, ele vê que a carreira dele basicamente acabou, porque ele tá com uma marca horrível na cara agora. No outro dia ele convida a Tomi para um encontro, e quando a Tomi meio que começa a conversar com ele, ele puxa uma navalha do bolso e corta o rosto dela. Ele joga ela no carro e leva ela até a casa dele. Quando eles chegam na casa dele, ele comenta que tá nem aí mais pra carreira de ator, ele simplesmente quer ter a Tomi do lado dele. Ele então vai lá, fica na casa dele, e no dia seguinte, quando ele acorda, aquele corte que ele fez no rosto da Tomi simplesmente se curou. A Tomi tira sarro da situação por conta disso, só que ele acaba amarrando ela e cortando ainda mais o rosto dela. O problema é que dessa vez aquilo não cicatrizou. É como se aquilo tivesse pegado uma infecção e começou a inchar muito o rosto dela, ao ponto de que várias outras Tomias começaram a sair do rosto dela. Aquilo ficou tão bizarro em um nível que ele acabou tacando fogo na própria casa. O problema é que ele não conseguiu sair a tempo de botar fogo na casa, então ele acabou sendo bastante queimado. Quando ele chegou numa floresta depois de um tempo, ele viu que a aparência dele tinha ido pro brejo, ele estava todo queimado, só que mesmo assim tinha uma Tomi inteira ali observando ele e comentando o quanto ele estava feio. E desde então ele tenta entender e estudar como que funciona essa regeneração da Tomi. Depois disso é revelado que as 3 Tomias começaram a meio que seduzir garotos para tentar matar umas às outras. Então começou basicamente uma perseguição insana, chegando num ponto tão drástico que até mesmo o homem da capa preta tinha que intervir e matar um dos garotos de vez em quando por conta disso. Só que um dia eles descobriram onde a Ayaka morava. No desespero, quando eles estavam invadindo a casa deles, a mãe da Ayaka mandou as duas se esconderem no sótão. Só que depois que toda aquela gritaria, toda aquela bagunça parou, elas viram que a mãe dela tinha sido assassinada, e enquanto o pai dela tinha desmaiado de tão bêbado que ele estava. A Yasuko então ela comenta que ela não sabe mais o que fazer, porque agora que descobriram onde ela mora, já mataram a mãe dela, ela não vai conseguir proteger a Ayaka por mais tempo. Nesse meio tempo, uma das Tomis acabou até mesmo sendo morta enquanto eles conversavam ali. O problema é que depois, quando elas vão para casa, a casa foi incendiada, então elas acabaram tendo que se mudar. O homem da capa preta ele ajudava elas financeiramente, ela não sabe dizer como ele tinha dinheiro para fazer isso e sinceramente ela não tem nem vontade de descobrir. Os anos passaram, elas cresceram, tanto que a Ayaka começou a chamar bastante atenção, ela ficou mais bonita e com um corpo mais bonito também. Tanto que até mesmo o próprio pai tentou atacar ela uma noite, só que isso fez com que a Yasuko acabasse matando o próprio pai. Acontece que um dia, quando a Yasuko não conseguia mais manter a Ayaka presa dentro de casa, ela resolveu sair, ela foi atacada e teve o rosto totalmente desfigurado por um homem que estava ali. A Ayaka ficou muito brava com isso e falou que a outra Tomi ia se dar mal. Ela ficou vários dias desaparecida, só que quando ela voltou ela já estava com o rosto normal. A Ayaka então leva a Yasuko para aquela grande mansão dos Kaneshiro. A Ayaka fala que foi relativamente simples vencer a menina que morava ali nos Kanehiro. Foi basicamente, ela se infiltrou ali, fez uma briga interna e todo mundo acabou se matando. Foi uma coisa realmente simples. E como aquela mansão agora era dela, então a Yasuko ia ser basicamente a escrava dela. De fato, ela maltratava muito a Yasuko, falava pra ela fazer coisas que ela já tinha feito, bagunçava só pra ela ter que fazer de novo, era um inferno. Até o ponto que ela, de novo, continuava impedindo a Ayaka de sair da casa.
Só que chegou num ponto que ela não conseguia mais intervir de novo. Aí o Homem da Capa Preta acabou aparecendo agora e eles tiveram que amarrar a Yaka. Quando ela estava desesperada, gritando, falando que queria sair, outra Tomie começou a sair da cabeça dela. E para impedir que isso acontecesse, ele acabou meio que colocando um cinto na cabeça dela. Só que não tinha mais como ele ficar prendendo ela toda hora. Então eles decidiram pegar ela e prender ela num bloco de cimento. E foi isso que eles fizeram. Vários anos se passaram, tanto que a Yasuko e o Homem da Capa Preta eles estavam bem idosos mesmo. Só que como passaram-se vários anos, eles decidiram quebrar aquele concreto para ver como que ela tava. A Yasuko até tentou quebrar, só que como ela tava muito velha, ela não aguentou fazer muita coisa. Só que depois que o Homem da Capa Preta foi fazer isso, ele acabou quebrando de vez aquele concreto. O Homem da Capa Preta então pegou a picareta e acabou quebrando aquele concreto. E ele viu que a Tomie estava bem velha, bem deteriorada lá. E isso deixa ele bastante feliz, porque ele sonhou a vida inteira dele em ver a Tomie naquele estado. Só que enquanto ele via aquilo, a Yasuko não via nada. Ela viu que aquele bloco estava inteiramente vazio e tinha uma espécie de rachadura na parte inferior dele, que provavelmente a Tomie fugiu por ali. E agora ela não sabe mais onde a Tomie está, porque ela pode estar em qualquer lugar do mundo. E é assim que acaba a história de Tomie. Eu tenho certeza que com esse final abrupto que Tomie teve, você pode olhar e ficar um pouco decepcionado quanto ao final. A obra não dá muitas respostas, não dá uma certa sensação de fechamento para a obra. Só que eu acho que quando você chega numa obra que tem basicamente uma premissa de uma criatura que é sobrenatural, que você não conseguiria explicar ou até mesmo dar uma solução para a resolução desse problema que a Tomie representa, eu acho que não teria muito como fugir desse tipo de final, porque pensa, você pega um problema tão grande que é o problema de uma mulher que tem poderes sobrenaturais, consegue se multiplicar e consegue fazer com que as pessoas ajam das maneiras mais brutais para engrandecer o ego dela. Como que você soluciona um problema desse? Eu acredito que fechar a obra com ela aberta pode até de certa forma ser uma coisa boa. Um exemplo bem básico aqui, você pega uma história de fim de mundo, como que você pega e dá uma solução para aquele problema? É uma coisa bem difícil e até mesmo impossível de ser feita, porque dependendo da grandiosidade do problema, não teria como você fechar isso de uma maneira plausível. Ou você deixaria aquilo em aberto para continuar explorando isso, que eu acho que em Tomie, pelo menos, é uma questão bastante plausível, porque você não teria como solucionar o problema da Tomie. E por isso, para algumas pessoas que podem ver o final de Tomie como um final um pouco covarde, fraco, decepcionante, ao meu ver, a obra termina de uma maneira ok, porque eu acredito que se ele fosse dar uma explicação para tudo que está acontecendo, até mesmo criar uma solução para o problema da Tomie, poderia ser até um pouco forçado, quem sabe até um pouco idiota. Nós conhecemos várias obras que quando elas dão ou tentam explicar um poder sobrenatural, eles acabam até mesmo estragando a obra. Então eu acredito que o final de Tomie foi um tanto plausível para o que a obra representava. Teve um inscrito aqui no canal que ele até perguntou se os poderes da Tomie seriam explicados. E eu falei, cara, o Junji Ito ele se baseou muito no Lovecraft, então você não pode esperar grandes explicações das coisas que acontecem nas obras dele. Algumas têm certas explicações, só que a maioria deixa algumas coisas em aberto que você teria que interpretar o que aconteceu nela. Mas é isso, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, eu peço vocês darem um like aqui, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para os seus amigos que gostam de Junji Ito, Tomie e de mangás no geral. Eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês comprarem o volume 1 o volume 2 de Tomie, caso vocês queiram. Eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo, como sempre, o meu Instagram, onde eu coloco notícias de filmes, séries, mangás, HQs, entre outras coisas. Mas então é isso, pessoal, eu agradeço bastante a audiência de vocês e até mais.